ser cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo neste momento. Seja cheio, seja cheio. Mesmo que o choro ele persista uma noite, o Senhor ele está contigo. Ele está caminhando contigo. Receba essa noite, porque o Senhor ele está te moldando. Ele está te moldando. Ele está te moldando para te encher. E você vai ser cheio. No final, você vai ver que a sua lama, o seu pó, foi para que você fosse vencer. Foi para que nessa batalha o Senhor vai vencer contigo. Amém? E vamos cantar mais uma parte desse refrão, porque esse refrão é muito lindo. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Amém. Glória a Deus. O Senhor ele está contigo, independente da situação. Muitas vezes eu pensei, ou será que eu estou sozinha, Senhor? Mas não, Ele estava do meu lado. E hoje eu estou aqui podendo celebrar com os irmãos, podendo adorar junto com os irmãos. E isso é pela misericórdia do nosso Deus. Isso é para declarar o amor do nosso Deus. Se hoje vocês podem me ver aqui no altar cantando, foi pela misericórdia dEle, pelo amor dEle, porque eu não era nada. Eu não era nada. Inclusive, eu vou falar uma breve mensagem. Alguns irmãos não participaram da vigília, mas foi algo assim maravilhoso. E a leitura do livro de Atos está sendo assim algo sobrenatural. E tem tudo sido, eu creio que o Senhor ele preparou para cada um, ele está dando um direcionamento diferente. E o direcionamento que o Senhor me deu, me conduzindo às leituras, foi que em todo momento, mesmo eu não vendo o Senhor, Ele estava ali comigo e Ele estava me erguendo, independente da situação. E se hoje você está passando por alguma situação difícil, eu posso dizer, não pare, porque o Senhor Ele está com você, Ele está caminhando com você. Independente da situação, Ele está contigo, Ele está do seu lado. Muitas vezes a gente passa por situações difíceis que a gente pergunta assim, mas Senhor, o Senhor não vai me ajudar, está tão difícil, Deus, eu não vou aguentar. Mas vai, porque no final do dia Ele vai estar com você, Ele está caminhando com você. Ele está todos os dias te guardando, te livrando. Se você volta bem para casa depois do seu trabalho, é porque Ele está cuidando de você. Se você está aqui essa noite, enfrentou essa semana tão turbulenta, neste mundo tão turbulento, é porque o Senhor estava cuidando de você, é porque Ele estava te guardando. E eu quero dizer para vocês essa noite, não pare. Não pare, porque Ele está vendo o seu esforço, Ele está vendo e Ele está ouvindo suas orações. E no momento certo Ele vai agir, Ele vai entrar para lutar com você. Muitas vezes a gente precisa passar por um momento guerreando sozinho, sendo moldado ali. Muitas vezes o Senhor vai ouvir o nosso choro de madrugada, mas a resposta só vai vir no dia seguinte. E a resposta, quando ela vem, ela é maravilhosa. A misericórdia, quando ela é derramada, ela é maravilhosa. Então abre seu coração para ouvir essa canção, porque eu tenho certeza que vai ser a voz de Deus falando com você, amém? Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil.
pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a ti falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aleluia, Senhor Jesus. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a ti falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. O Senhor, Ele está te honrando. Ele está te honrando, Ele vai te fortalecer. Ele está te fortalecendo neste momento. Abre o seu coração porque Ele está sobre este lugar. Se você está passando por alguma situação difícil e não consegue ver a provisão do Senhor, creia que essa noite ela vai chegar. Creia que o consolo do Senhor Ele vai vir sobre você. Abre o seu coração para receber o Senhor neste momento. Ele está te curando. As dificuldades, os dias ela vem, mas é o Senhor te moldando, é o Senhor te transformando, é o Senhor querendo te encher da presença de Deus. Muitas vezes a gente não se permite ser amassado pelo Senhor, mas é porque Ele está permitindo para você ser cheio do Espírito Santo. Muitas vezes o Senhor vai pegar e vai nos amassar, mas é para nos transformar. Mas é para nos transformar porque Ele está transformando, Ele está cuidando. Mesmo a gente não conseguindo ver com os nossos olhos mortais, com os nossos olhos carnais, Ele está cuidando de ti. Ele está te transformando, Ele está te moldando para você ser cheio, para você conseguir pregar a palavra, para você cantar louvores para o Senhor, para você estar servindo na obra dEle, para você estar sendo usado dentro da sua casa, para você ter sabedoria para enfrentar o dia a dia. O Senhor, Ele está te curando, Ele está te moldando. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Ele está honrando você, Ele está te cuidando. Pode ter certeza que em meio às dificuldades o Senhor está com você. E a alegria ela virá pela manhã. A transformação ela virá pela manhã. A misericórdia virá pela manhã. Amém? Glória a Deus. Vamos estar passando para o momento da palavra. Amém? Aleluia, Jesus. Graça e paz, irmãos. Amém. Os irmãos podem se assentar.
Aleluias, glória a Deus. O avivamento que eu preciso para o mês de setembro. Então nós teremos um seminário, amém? Que vai estar dentro desse período da jornada. E a cada bimestre, amém? Nós teremos aí um seminário, nós estaremos inserindo um seminário de conhecimento bíblico. A partir do mês de setembro, nós estaremos introduzindo os cursos nas terça-feira. Está dentro da jornada, amém? Dentro dessa jornada, nós teremos o estudo, né? Dentro que é o cursão, que vai incluir o curso de maturidade cristã. Então, se prepare, porque se você quer aprender, se você quer crescer, amém? A sua igreja tem tudo a te oferecer, amém? Só não vai crescer quem não se envolver, mas todos aqueles que se envolverem, verão sobre si um grande mover de Deus através da sua palavra, amém, igreja? Amém? Então, pega a sua Bíblia, Mateus capítulo 7, versículo 24. Mateus capítulo 7, versículo 24. Douglas, pode mudar a imagem para nós, por favor? Mateus capítulo 7, versículo 24. Esse texto, ele tem como tema os dois fundamentos. Amém? Os dois fundamentos. Quem encontrou? Mateus capítulo 7, o versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Irmãos, esse texto é extraordinário. Esse texto, ele é riquíssimo. Jesus fala, ele aborda dois pontos extraordinários aqui nesse texto, que é tudo que nós precisamos para a fundamentação da nossa fé. Quando ele diz que há aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam. Como é que Jesus classifica esse homem? Homem prudente. Então há dois tipos de pessoa nesse texto. Existem pessoas prudentes e existem os imprudentes. Jesus chama de tolo. E ele diz o seguinte: porque o prudente é aquele que pega e constrói a sua casa sobre a rocha. E vem a chuva, e a chuva dá sobre a casa do prudente. Mas ele diz também o seguinte, olha: todo aquele que ouve a minha palavra e não pratica, olha que coisa interessante, Jesus está falando do segundo homem, ele é um homem insensato, que edifica sua casa sobre a areia. E o que é um outro ponto importante nesse texto? Olha o que nós temos: dois homens, duas casas, dois terrenos. Dois homens, duas casas, dois terrenos. E nós temos aqui também duas chuvas, porque a Bíblia diz que a chuva veio sobre o homem que construiu a casa sobre a rocha. A chuva não caiu ao mesmo tempo sobre as duas casas. Primeiro veio uma chuva forte,
Deus sobre a casa, mas ela permaneceu de pé. Mas também choveu sobre a casa do imprudente, do insensato. E a casa dele desabou e foi grande a sua ruína. Então, irmãos, nesse período, nessa temporada de fundamentos, nós vamos aprender que o que faz a diferença é a fé que permanece. Eu coloquei o tema como uma pergunta: onde está o seu fundamento? É exatamente para você perguntar para si mesmo: onde está o meu fundamento? Meu fundamento está sobre a rocha ou o meu fundamento está sobre a areia? A minha vida cristã, ela é sólida ou ela é uma vida cristã que pode, porque qualquer coisa ser levada, qualquer vento de doutrina leva a minha fé? Sabe por quê, irmãos? A estabilidade da nossa fé, da nossa vida espiritual, ela não é determinada pela ausência das tempestades, não, mas pela profundidade do fundamento sobre o qual nós estamos edificados. Você sabia que a tempestade não é o maior problema de uma construção? Você sabia disso? A tempestade não é o maior problema de uma construção. O maior problema de uma construção é ter o seu fundamento incapaz de permanecer de pé quando vem a tempestade. O que sustenta uma edificação é o fundamento, é o alicerce, é onde ela está fincada, é onde ela está firmada. Irmãos, a bem da verdade é que todos estamos construindo, amém? Construindo uma família, construindo um negócio, construindo uma identidade. Estamos em construção. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 7, Jesus, ele termina o sermão do monte contando essa pequena história que eu acabei de contar para os irmãos. É uma parábola: 2 homens, 2 casas, 2 terrenos, 2 construções. E o que os 2 homens, as 2 casas, os 2 terrenos tinham em comum? A tempestade. A tempestade. Havia uma tempestade. E a tempestade veio sobre os 2. À primeira vista aqui, eu acredito que as casas poderiam ser iguais. Talvez fossem construídas com o mesmo material. Essas casas talvez fossem igualmente bonitas, a arquitetura igual, o design igual. Mas a diferença estava exatamente onde ninguém enxergava. Aonde estava a diferença das 2 casas? As casas eram iguais, feitas com o mesmo material. Sei lá, de repente elas eram pintadas até da mesma cor. O telhado era igual, Cleomar. E onde é que estava a diferença das 2 casas? A diferença estava no fundamento. Igreja, aquilo que sustenta a nossa vida nem sempre é aquilo que as pessoas à nossa volta conseguem enxergar. Nós conseguimos ver, por exemplo, hoje, o culto. Nós conseguimos ver a roupa, o ministério, o microfone, está aqui na minha mão, o talento, a posição, a aparência espiritual.
se nós conseguimos ver um no outro, mas não conseguimos ver imediatamente a vida de oração, a obediência, a intimidade com Deus, a fidelidade, o caráter, e tudo isso, oração, o caráter, a fidelidade, a vida, a intimidade com Deus, é tudo aquilo que sustenta a pessoa quando ninguém está olhando. E aqui é interessante que Jesus, ele entra e ele apresenta o quê? Uma prova. Ele apresenta a prova, a tempestade. O que essa tempestade revelou sobre as duas casas? O que a tempestade revela sobre os dois homens? O que a tempestade revela sobre os dois terrenos? A tempestade revela o nosso fundamento. Se não tivesse vindo a tempestade, a casa da areia provavelmente estava de pé. Talvez meia capenga, mas ela estaria de pé. O que é que revelou o fundamento daquelas duas casas? A tempestade. E é interessante que no texto Jesus não diz que a tempestade pode vir. Não. O que Jesus diz? Mateus 25. Olha o versículo 25. E desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos. A questão não é se a tempestade virá sobre a minha vida. A questão não é se a tempestade virá sobre a sua vida, se ela virá sobre nós. A questão é, quando a tempestade vier, o que é que vai estar te sustentando? O que é que vai sustentar você? E isso é extremamente importante. Quando vier a luta, e eu já falei, eu repito aqui, ser cristão não quer dizer que eu e você somos imunes às lutas. Não somos. Nós não temos imunidade contra tempestades. Não. Jesus nunca fez essa promessa. Olha, quem me seguir nunca vai ter problema. Jesus nunca fez essa promessa. Mas o que Jesus prometeu? Está lá em João 16:33. No mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Isso quer dizer, irmãos, que todos nós enfrentamos ou estaremos enfrentando tempestades. Amém, igreja? Olha aqui para mim. O rico enfrenta tempestade. Tem muita gente que fala assim: como eu gostaria de ser rico como fulano. Como se a riqueza dele fosse o real motivo da sua alegria. Irmãos, se dinheiro em abundância fosse a solução de tudo, não havia rico triste, depressivo, doente, suicida. O maior número de suicídio está exatamente na classe rica, porque o dinheiro não preenche o vazio que só Jesus preenche. Então o rico enfrenta a tempestade, o pobre enfrenta a tempestade, o jovem enfrenta a tempestade, o idoso enfrenta a tempestade. Quem está começando a caminhada cristã enfrenta tempestade. Quem tem 50 anos de crente enfrenta tempestade. A diferença não está na existência da tempestade, está no fundamento. Pastor, mas o que pode ser essa tempestade? Uma crise conjugal,
uma crise financeira, uma crise familiar, uma enfermidade, uma perda, uma porta que se fechou, uma oração que ainda não foi respondida, uma batalha emocional, uma batalha espiritual, uma perseguição, irmãos, e até mesmo um período em que Deus se cala, o silêncio de Deus. Existe uma pergunta que precisamos fazer antes da tempestade: Senhor, sobre o que eu estou construindo a minha vida? Igreja, precisamos refletir sobre isso, sobre o que eu estou construindo a minha vida. Sobre qual fundamento você está construindo sua vida? Sobre qual fundamento você está construindo sua família? Sobre qual fundamento você está educando seus filhos? Sobre qual fundamento você está conduzindo seu casamento? Sobre qual fundamento você está conduzindo sua vida profissional, o seu caráter? Sobre qual fundamento? Jesus está falando que existe dois. Sobre qual dos dois? Sobre a rocha ou sobre a areia? Porque o que eu observo aqui? Que não é impossível construir sobre a areia. Porque esse homem aqui, ele construiu a casa dele sobre a areia. Ele pôs fundamento, ele pôs alicerce, ele pôs porta, ele pôs a janela, ele pôs o telhado, ele levantou as paredes, ele fez a divisão da casa, ele cobriu a casa, era uma casa. Mas era construída sobre a areia. O segundo ponto importante dessa mensagem aqui é: existe uma diferença entre ouvir Jesus e obedecer Jesus. E eu quero falar sobre isso agora. Ouvir Jesus e obedecer Jesus. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. Dois verbos: ouvir e praticar. Duas ações: a ação de ouvir e a ação de responder. Jesus não chama de prudente apenas a que ouve. Olha que coisa interessante. Ele diz que o homem é prudente quando ele ouve e quando ele obedece. Eu sou um bom ouvinte, glória a Deus. Mas Jesus está te perguntando: você é um bom praticante daquilo que você ouve? Ele chama de prudente não só aquele que ouve, mas aquele que ouve e aquele que pratica. O que é praticar? Que obedece. Irmãos, isso é poderoso, amém? Olha, podemos frequentar a igreja durante anos e continuar apenas ouvindo. Podemos ouvir sermões, ouvir estudos, ouvir louvores, ouvir testemunhos, ouvir profecias, ouvir conselhos. Mas Jesus está perguntando: e o que você está fazendo com o que você vem ouvindo dentro da igreja? O que você, Denix, está fazendo com o que você ouve nas pregações? E ele está perguntando para mim também: o que você, Itamar, está fazendo com aquilo que você ouve quando eu falo com você na palavra? Jesus está perguntando para a igreja: o que você, igreja, está fazendo com o que você tem ouvido? O fundamento não é construído por aquilo que eu ouço. Olha que coisa interessante, irmãos.
fundamento é construído por aquilo que eu pratico. O fundamento é construído quando você obedece. O fundamento é construído quando nós obedecemos, não apenas com aquilo que eu ouço. Se eu ouço e eu não ponho em prática, não serve para nada. Tiago diz: não sejais meramente ouvintes da palavra, mas praticantes. O fundamento é construído por aquilo que eu ouço. Terceiro lugar, o homem prudente constrói sobre a rocha. É bem óbvio isso, né? O texto está dizendo aqui: será semelhante ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Versículo 25. A rocha representa Cristo. A rocha representa segurança. Amém? Ela representa segurança. Irmãos, existe algo interessante aqui. O que é mais fácil furar? A areia ou a rocha? É óbvio que é a areia. Mas Jesus está falando o seguinte: olha, o homem prudente constrói a casa sobre a rocha, aonde dá mais trabalho, aonde é mais difícil. Irmãos, construir sobre a rocha dá trabalho. Amém? Você simplesmente não consegue edificar uma casa em tempo hábil sobre a rocha, leva tempo. Por quê? Porque fazer uma casa sobre a rocha exige o quê? Ela exige profundidade, exige trabalho, exige renúncia, exige preparação. E isso tudo acontece na vida espiritual, irmãos. É muito fácil construir uma vida espiritual baseada em emoções, baseada em reteté, baseada em barulho pentecostal. O crente pentecostal é o primeiro que cai quando as lutas chegam. Ele cai mais fácil do que os outros, porque a vida dele é construída em emoção, reteté, barulho pentecostal. Eu estou falando daquilo que nós também somos. Mas o crente que a vida dele é solidificada pela palavra, é construída com base na palavra, ele não cai facilmente, porque ele é solidificado na palavra. Por quê? Porque é mais difícil, irmãos, construir uma vida espiritual baseada na obediência. Eu já falei isso aqui. É muito fácil levantar as mãos, dizer: Senhor, eu te amo, Senhor, tu és tudo para mim, tu és maravilhoso. Mas o mais difícil, sabe o que é, irmãos? É obedecer quando aquilo que nós pedimos, Deus não nos dá. Mais difícil é obedecer quando aquilo que Deus pede contraria a nossa vontade, contraria o nosso ego. Fundamentos profundos exigem processos profundos, exige renúncia, exige santidade, exige obediência. Em quarto lugar, quantos homens tem nessa história, irmãos? Quantos personagens nós temos aqui na história de Jesus? Quantos? Dois homens, um prudente e um homem insensato. Mas o que nós vemos aqui, irmão Donizete? Que o insensato também constrói. Olha que coisa interessante. O homem insensato também constrói.
E eu diria que essa é a parte assustadora, né? O insensato constrói. O texto não diz que o insensato não construiu. Não, diz que ele construiu. A diferença não era um construiu e o outro não construiu. Não, a diferença era um construiu sobre a rocha e o outro construiu sobre a areia. Isso significa, presta atenção, que todos nós, prudentes ou insensatos, estamos construindo. Todos nós estamos construindo. Mas a diferença é, a questão é, em qual fundamento nós estamos construindo? Sobre a rocha ou sobre a areia? Podemos construir uma família, podemos construir uma carreira, um ministério, uma reputação, uma igreja, construir um sonho, mas qual é o fundamento? Qual é o fundamento? A tempestade, irmãos, ela revela aquilo que o sol esconde. Porque o sol, presta atenção, olha que coisa interessante. O sol não revela a estrutura de uma obra, só a tempestade. O sol, por mais quente que ele pode bater sobre uma edificação, ele não vai danificar, ele não vai derrubar, ele não vai destruir. Mas a tempestade, ela revela o fundamento. O sol pode até esconder problemas do fundamento, mas a tempestade, irmãos, ela os revela. Ainda que a construção pareça segura, ela pareça ser uma construção resistente, mas quando chegam os ventos, a chuva, os rios, a inundação, é aí que nós vamos saber se essa edificação é ou não resistente. As águas, o vento, revela aquilo que está escondido. Irmãos, nós não podemos esperar que as tempestades cheguem para nós começar a construir. Comece a construir sua vida agora, amém? Comece a construir algo agora, ore agora, vamos ler a Bíblia hoje, vamos obedecer hoje, amém? Vamos perdoar hoje, vamos amar hoje. Vamos construir hoje, acerte a sua vida com Deus hoje. Para que você vai deixar para acertar a sua vida com Deus amanhã? E se a tempestade chegar hoje? Fortaleça a sua família hoje. Para que você vai deixar para resolver os problemas de família amanhã? Resolva hoje. Desenvolva o seu caráter hoje. Porque a preparação da tempestade acontece antes da tempestade chegar. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu estava lembrando dos americanos. Os Estados Unidos é um país muito atingido por tornados, furacões. E é interessante, irmãos, que sempre que eles anunciam, os ministérios de defesa civil dos Estados Unidos, olha, está vindo furacão, todos os furacões têm nome, está vindo Katrina, o Katrina está se formando, o Katrina vai chegar tal dia. O que os americanos fazem? Eles ficam de braço cruzado? Não, eles começam a proteger as casas, janela, porta, eles começam a fazer barricada, eles começam a preparar tudo, eles começam a pegar os seus pertences, levar tudo para os sótãos, para os porões da casa, e eles começam a reforçar tudo, e eles esperam a tempestade chegar. Eles não ficam de braço cruzado. Então, muitas das vezes, queridos, Deus está sempre nos mostrando, nos avisando que há uma tempestade a caminho, e
que nós devemos estar preparados. A preparação para a tempestade acontece antes da tempestade chegar. Amém, igreja? Agora vamos falar sobre a casa sobre a rocha. Porque a casa sobre a rocha também enfrentou tempestade. O homem que morava na casa da rocha também enfrentou a tempestade. Preste atenção. O homem que morava na casa da rocha não era melhor do que o homem que morava na casa da areia. Jesus não disse que ele era melhor do que o outro. Mas Jesus disse que por ele construir a casa sobre a rocha, ele era prudente. O que é um homem prudente? Um homem cuidadoso, precavido. O outro não, vou construir aqui embaixo mesmo, negócio de furar a rocha dá trabalho demais, vai demorar demais, e aqui embaixo eu construo a minha casa mais rápido. A casa na rocha não ficou sem chuva, ela não ficou sem vento, e ela não ficou sem a enchente. A chuva caiu, a Bíblia diz que os rios correram, os ventos sopraram, mas ela permaneceu. Ela permaneceu. Isso significa o quê? O que Deus está querendo falar conosco? Querido, presta atenção. Ser uma pessoa fundamentada na palavra, ter fundamento na palavra, não nos isenta de enfrentar lutas, não nos isenta de enfrentar problemas, não nos isenta de sofrer. Mas significa que em meio à luta, que em meio ao ataque, que em meio à tempestade, nós não sofreremos o dano. Amém? Você vai passar pela luta e você vai atravessar esse deserto e vai cantar o hino da vitória. Essa luta não vai te destruir, essa luta não vai destruir a sua família, porque ela está edificada sobre a rocha. Talvez alguém aí pode estar pensando, pastor, mas eu sirvo a Deus e a minha casa está enfrentando uma luta terrível. Eu entreguei a minha vida para Jesus, mas as lutas estão terríveis. Estar em Cristo não nos isenta de lutas, mas estar em Cristo nos garante a certeza que nós vamos vencer todas essas lutas. Eu sei, eu estou orando, mas eu estou passando por lutas. Eu estou jejuando, estou passando por lutas. Eu estou obedecendo e ainda estou esperando. Então Jesus nos diz: continue construindo. Tudo isso é construção, igreja. Tudo isso é edificação. Continue construindo. Lutas, dificuldade, tempestade sobre a sua vida não significa que Deus te abandonou. Ele nunca vai te abandonar, jamais te abandonarei, jamais te deixarei. Amém? É promessa dele. Eu estarei com você todos os dias até a consumação, até o fim dos séculos. Eu estarei com você. Em meio às lutas, às tribulações, às dificuldades, queridos, é um tempo que Deus está nos levando para algo mais profundo, para um tempo em que Deus está dizendo: eu estou edificando a sua vida, eu estou construindo algo grande e poderoso em sua vida. E eu quero finalizar com 3 perguntas para a igreja. Se uma tempestade chegasse hoje, presta atenção, se uma tempestade chegasse hoje na sua casa, na sua família, o que sustentaria sua vida? Sua experiência? Seu dinheiro? Sua família? Seu cargo? Sua emoção? Sua idade?
Sua força física ou sua fé em Cristo Jesus? Você está apenas ouvindo a palavra ou está construindo sobre ela? Ouvir sem obedecer produz conhecimento. Mas quando eu ouço e eu obedeço, isso gera transformação. Você está só se enchendo de conhecimento? Ou a cada dia você tem permitido Deus transformar a sua vida? Terceira pergunta, eu disse 3. Seu fundamento está sendo construído para a tempestade que você ainda não viu? Para a tempestade que você ainda não viveu? Porque existe na minha vida, existe na sua vida uma tempestade que ainda não chegou, irmão. Uma tempestade que você ainda não conhece. Ei, existe na sua vida uma batalha que você ainda não enfrentou. Existe uma estação que ainda não chegou. Pastor, o que fazer? Prepare o fundamento. Prepare o seu fundamento. Construa sobre a rocha. Jesus termina dizendo: e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Jesus não está dizendo aqui no texto, a casa não caiu porque não veio chuva sobre ela. Não, ele está dizendo, veio a chuva, veio o vento, mas ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Nosso objetivo, irmãos, é sermos uma igreja construída. Uma igreja edificada, solidificada na palavra, não uma igreja construída sobre emoções e movimentos, não. Nosso objetivo como igreja é ser uma igreja construída, edificada sobre a rocha que é Cristo. Amém? Vamos ficar em pé. Queremos ser uma igreja, construir uma igreja que conheça a palavra. Quantos podem dizer amém? Uma igreja que ama a Cristo, uma igreja que ora, uma igreja que obedece, uma igreja perseverante, uma igreja que serve, uma igreja firme. Sabe por quê? Porque um dia os ventos vão soprar, um dia a chuva vai chegar, um dia as águas vão subir. Mas quando isso acontecer, que nós possamos dizer, eu posso até ser abalado, mas não serei destruído. Eu posso até ser abalado, mas não serei destruído. Eu posso até chorar, mas eu não vou abandonar a fé. Posso passar pelo vale da sombra da morte. Eu posso passar pelo vale da dor, mas eu vou continuar caminhando. Eu não serei destruído. A tempestade pode até vir e bater contra a minha casa, mas ela não vai cair, porque ela está alicerçada na rocha que é Cristo. Ela está sustentada na rocha que é Cristo. Amém, igreja? Aonde você está construindo? Na rocha ou na areia? A nossa esperança não está na ausência da tempestade, está na rocha que permanece quando a tempestade passa. Cristo é a nossa rocha. Amém, igreja? Cristo é a nossa rocha. Então que você possa sair daqui nesta noite
fazendo uma autoavaliação de si mesmo. Eu estou construindo sobre qual fundamento? Sobre qual fundamento eu estou edificando a minha vida? Sobre qual fundamento eu estou edificando a minha casa, meu casamento, minha família? Se é sobre a rocha, você vai permanecer de pé quando vier a tempestade. Mas se é sobre a areia, é preciso rever os seus fundamentos, para que você possa permanecer de pé quando as lutas vierem. Vamos orar, fecha os teus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, nós oramos a Ti nesta hora, para que a Tua graça, o Teu poder, o mover da Sua unção, que o Espírito Santo, Senhor, nos edifica, nos fortaleça, ó Deus, sobre a rocha que é o Senhor, sobre a rocha que é a Tua palavra, sobre a rocha que é Cristo, Senhor. Estejamos o nosso fundamento edificado, fundamentado, fortalecidos no Senhor, Pai, fundamentados em Ti, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, nós oramos a Ti, edifica-nos, ó Senhor, fortalece-nos, ó Espírito Santo, edificado sobre a rocha, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus.